Boa noite, Laila Tov, e agora a continuação da leitura da Bíblia Judaica Completa. Agora, do Perek Tet. Tet é a letra hebraica com o valor numérico de 9. Por isto que é o capítulo 9 do livro de Matitiahu, Mateus 9. Algumas palavras ainda estão em hebraico. Eu já vou traduzir como Yeshayahu, que é o profeta Isaías. Também Kefa, que é Pedro. Em grego também é Petrus, que quer dizer pedra ou um fragmento de rocha. A palavra Talmidim, no plural, significa discípulos ou seguidores. Já a palavra Talmid significa apenas seguidor ou discípulo no singular. Você vai ver também a palavra Pirushim. Pirushim significa fariseus. Você vai ver também a palavra Brahá, que quer dizer bênção ou abençoar. Ou Brahot, no plural, quer dizer bênçãos, que tem uma raiz hebraica da palavra Berek. Berek significa joelho, que apresenta uma ligação no ato de ajoelhar para adorar a Deus. Outra palavra é tzitzit. Tzitzit significa franjas nas bordas da capa de um judeu. Franjas que tem nas 4 cantos das capas. Que era para os judeus olharem, lembrarem dos mitzvot, ou seja, dos mandamentos de Deus. Como fala lá em Números, capítulo 15, verso 37 ao 41. 9, versículo 1 de Mateus. Então ele entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para a sua cidade. Este lago é o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, ou Lago de Quinéretes, porque tem um formato de um quinéretes, que é um instrumento musical, parecido com um violino, também parecido com uma harpa, instrumento musical. Ambos, essas palavras, são destinadas ao mesmo mar, ou ao mesmo lago. Versículo 2. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão. Quando Yeshua viu a confiança deles, disse ao homem paralisado: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns mestres da Torá disseram entre si mesmos: este homem está blasfemando. E Yeshua, sabendo que eles pensavam, disse: por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Digam-me, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Vejam, eu provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Ele então disse ao homem paralisado: levante-se, pegue seu colchão e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando a multidão viu isso, ficou apavorada, e as pessoas disseram uma brahá ao Deus doador de tamanha autoridade a seres humanos. Brahá, eu acabei de explicar, significa bênção, ou o ato de abençoar. No plural é brahot, que quer dizer bênçãos. Essa palavra brahá ou brahot tem raiz na palavra berek, que quer dizer joelho. Joelho. Que apresenta uma ligação no ato de você ajoelhar-se e adorar-se a Deus. Disseram a brahá ao Deus doador de tamanha autoridade aos seres humanos. Versículo 9. Assim que Yeshua saiu de lá, viu um coletor de impostos chamado Matitiahu
sentado na coletoria, que é a mesma coisa que a alfândega. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Yeshua estava comendo em uma casa, muitos coletores de impostos e pecadores vieram e se juntaram a ele e a seus talmidins. Talmidim significa seguidores ou discípulos no plural. Já no singular é talmid, que quer dizer apenas seguidor ou discípulo ou aluno, que é a mesma coisa. Durante a refeição, versículo 11, quando os Pirushim, ou seja, os fariseus, viram isso, disseram aos talmidim: por que o rabi de vocês come com coletores de impostos e pecadores? Yeshua ouviu a pergunta e respondeu: quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas os doentes. Entretanto, vocês deveriam aprender o que significa prefiro compaixão a sacrifício de animais, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A seguir, os talmidim de Yohanan, que quer dizer os seguidores ou discípulos de João, vieram a ele e perguntaram: por que nós e os Pirushim jejuamos? Ou seja, porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas seus talmidim, que quer dizer seus discípulos, não jejuam. E Yeshua lhes disse: podem os convidados para o casamento lamentar, enquanto o noivo ainda está com eles? Mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em um casaco velho, porque o remendo forçará o casaco e deixará o buraco maior. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Não, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Enquanto ele estava falando, um oficial se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse: a minha filha acaba de morrer, mas se você vier e puser sua mão sobre ela, ela viverá. Yeshua, com seus talmidim, levantou-se e o seguiu. Versículo 20. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Chegou por trás dele e tocou a tzitzit no seu manto. Tzitzit do seu manto. Tzitzit significa uma franja que ficava na capa dos judeus, para que quando eles olhassem aqueles cordõezinhos, eles lembrassem e obedecessem as mitzvot, ou as mitzvah, que são os mandamentos. E essas tzitzit ficavam nas 4 pontas da talit, que talit é a capa, que é o mesmo que manto. Você vai ver esta ordenança de colocar tzitzit nas pontas das capas, lá em Números capítulo 15, verso 37 ao 41. Uma mulher que sofreu de hemorragia havia 12 anos chegou por trás dele e tocou a tzitzit do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada. Yeshua virou-se, viu-a e disse: coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Quando Yeshua chegou à casa do oficial e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: todos para fora. A garota não morreu, está apenas dormindo. As pessoas riram dele. Depois de pô-las para fora, ele entrou, segurou a mão da menina
e ela se levantou. A notícia deste acontecimento se espalhou por toda a região. Assim que Yeshua saiu dali, 2 homens cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha dó de nós. Quando ele entrou em uma casa, os cegos se aproximaram. E Yeshua lhe disse: Vocês acreditam que eu tenha poder para fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos e disse: Que lhe seja feito, de acordo com a sua confiança. E a visão deles foi restaurada. Yeshua os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, entretanto, saíram e falaram sobre ele por todo o distrito, ou também a mesma região. Versículo 32. Enquanto eles iam embora, um homem controlado por um demônio e incapaz de falar foi levado a Yeshua. Depois da expulsão do demônio, o homem que estivera mudo falou, e a multidão ficou admirada. As pessoas disseram: Nunca se viu em Israel nada parecido. Mas os Pirushim, que quer dizer os fariseus, disseram: É por intermédio do líder dos demônios que ele expulsa demônios. Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e fraquezas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos talmidim, aos seguidores, aos discípulos: A colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita.